Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem, se cuidando ainda, como nós precisamos estar, mas que estejam todos bem, em paz. Nós vamos hoje a mais uma tarde de estudo, de reflexão, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes mesmo de iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês essa tela que mostra um cartaz que está tão bonito, tão alegre, da nossa campanha Caminho da Escola, a campanha da nossa Casa do Caminho, que está mostrando como nós podemos ajudar, como nós podemos incentivar as nossas crianças a voltar para a escola por meio de uma mochila novinha. E sempre é uma coisa que dá uma alegria para a gente, né? Então, quem puder ajudar, por favor, eu vou compartilhar aqui o detalhe para que possam ver melhor de como fazer a doação, como entrar em contato com a casa, com a nossa Kilsen, para nós conseguirmos fazer essa doação. O que puder, o que cada um puder ajudar, vai ser muito importante. Então, vamos iniciar aqui com o nosso estudo de hoje. Antes de nós começarmos, a página de abertura que eu escolhi para nós hoje é do livro da Esperança, que o Espírito Emmanuel editou para o nosso Chico Xavier. E o título é Na Presença do Cristo. E ele começa falando assim: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos e transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que os aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. Foram despejados do teto, hipotecando a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias de provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam
pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados, agora no esquife do próprio leito. Abraçaram as tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças, desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos de coração. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que derrama sublime da ciência de Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez com a Tua bênção para o nosso estudo, para a nossa reflexão do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, ser conosco. Auxilia-nos nesse momento para que nos possa intuir, para que nos possa encher do Teu amor e que Ele transborde em nós, para que nós possamos assimilar com todo esse amor as Tuas lições. Que seja em Teu nome, em nome dos dirigentes espirituais da nossa casa, em nome do Dr. Herman, em nome de todos os amigos espirituais que sempre nos ajudam tanto e que nós pedimos a permissão, então, para dar início propriamente ao estudo dessa tarde. Graças a Deus. Então, essa continuação, né, do capítulo Não Vim Destruir a Lei, ela vem falando lá da aliança da ciência com a religião, dizendo que a ciência e a religião, como nós vimos até no nosso texto de abertura, falando da ciência e da religião, que nós temos ouvido sempre desses aspectos da doutrina espírita. Da doutrina espírita, conciliar ciência com religião, da questão do raciocínio, da questão da lógica, da questão da doutrina raciocinada. E aí diz o nosso texto, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E nós, que somos unos, que somos espíritos, nós temos que conciliar em nós, porque nós somos dualidade. Aliás, nós somos uma complexidade, mas somos somos espíritos e que estamos investidos de corpo nessa encarnação. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus. Deus é o nosso Pai Criador. Então, não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada. Então, Deus estaria errado, e Deus não podia querer destruir a sua própria obra. E em Deus não há erro. A incompatibilidade que se acredita haver entre as duas ordens de ideias deve ser um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Excessos que só nós humanos somos capazes, né? Que que dão origem à incredulidade e à ignorância. Então, nessa nova era, que é o que nós vamos estudar, que fala as instruções dos espíritos, que nós já vamos ver, né? Nós temos
A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela, porque contra fatos não há argumentos. Então, não haverá mais oposição. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender, porque cada um encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Mas nós vemos lá no final do último parágrafo, a conclusão disso tudo. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor, porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei do progresso, que é a lei divina, que é aquela lei, que é como todas as leis de Deus, que nós não podemos fugir, porque não há realidade sem ela. Nós estamos debaixo das leis divinas. E esse grande abrigo, esse grande abraço, esse grande guarda-chuva que nos rege sempre. E fora dele, fora delas, nós não vamos conseguir a nossa caminhada. E aí vem as instruções dos espíritos, esse item 9, trazido por um espírito israelita. Então, ele fala, né, que esse capítulo fala das 3 revelações. Né? Ele fala, Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos novos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés, lá na primeira, e dos profetas, na primeira revelação. Aqui, então, passou-se a crer no Deus único, era essa a revelação. Quer dizer, o principal, a revelação que Moisés trazia. Os mandamentos, né, os mandamentos de Deus, dados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Isso nós temos lá na Gênese, que relaciona essa vinda de Moisés, e diz assim, lá nos Fundamentos da Revelação Espírita, no capítulo 1 da Gênese, no item 30, ele fala assim, o Espiritismo, tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como esse as tomou de Moisés. Então, é esse encadeamento. Moisés, a primeira, Jesus, a segunda revelação, e, então, quando nós estávamos mais aptos a essa recepção, o Espiritismo. Então, é uma consequência, as próprias palavras do Cristo, como esse o tomou das de Moisés, e é uma consequência direta da sua doutrina, o Espiritismo. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço, e por esse meio, ele sempre aqui, ele está se referindo ao Espiritismo, fundamenta a crença, dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade do pensamento. É essa razão aplicada à religião. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Exatamente essas leis de Deus que nós acabamos de falar. Então, ele fala aqui no nosso texto, os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício, quer dizer, o início, a página, né, nos livros a gente chama a página de rosto,
é o que vem, o título, e vem as principais informações sobre aquilo. Quer dizer, é o frontispício, é como num frontispício de um prédio. É aquela fachada, é a frente, o que nós vemos ali primeiro. Um frontispício brilhante, ele fala, como farol que devia iluminar e ilumina toda a humanidade no caminho que teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de entendimento que nós tínhamos lá na época. Ver como o nosso caminhar é devagar, mas é seguro, porque nós estamos debaixo do abraço de Deus, do abraço das leis de Deus. Então é seguro o caminhar. Nós não precisamos temer, que nós estamos nas mãos de Deus. Agora é lento por causa das nossas dificuldades, mas nós chegamos lá. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento, como nós falamos. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocaustos, quer dizer, de sacrifício. Era o que demandava a época, né? Era o que as pessoas podiam entender. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. Era a questão do desenvolvimento das duas asas, a asa da moral e a asa da inteligência. Não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual, não ia ser assimilada. Os ensinamentos não iam ser aproveitados. Então, era necessária uma representação ainda semimaterial, como as crianças, como nós, crianças, quando aprendemos, quando começamos na escola, qualquer aprendizado se começa pelo concreto, para chegar ao abstrato, porque é para se atingir a compreensão de maneira mais imediata, para depois, então, acontecer o processo daquele aprendizado. Então, era isso que a religião hebraica oferecia, naqueles rituais. Os holocaustos falavam os seus sentidos, sim, era matéria, era um sacrifício ali feito, um sacrifício material, fácil de ver. E a ideia de Deus falava ao Espírito. O Cristo, aí, a segunda revelação, já foi o iniciador, trazendo a lei de amor, foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Nós somos irmãos. Por quê? Se nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos no Pai. Deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, que é o principal que nós temos que ter no nosso coração a cada minuto do nosso dia. O amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Não importa a crença, não importa o país, não importa a região, não importa a cidade, importa que somos todos filhos de Deus e assim devemos agir. Uma moral que há de transformar a Terra, porque depende de nós a transformação da Terra. A Terra não vai se transformar por mágica. Depende da nossa transformação, da transformação de cada um de nós, de cada formiguinha que nós somos. E fazer dela morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. De novo, falando da lei do progresso, a qual a natureza está submetida, tudo está submetido à lei do progresso. Que se cumpre, o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza. Como traz a nossa compreensão, como quando a gente estuda a doutrina espírita, como a gente consegue, com bastante cuidado, com bastante bom senso, aplicar nas nossas questões mais
prosaicas, mais tolas do nosso dia a dia. Hoje mesmo eu estava ouvindo, me mandaram uma fala de uma professora, e na aula ela estava falando acerca dos problemas, acerca do nosso enfrentamento, que nós temos uma facilidade enorme de, ao invés de procurarmos, como ela falou, a análise do passado, quer dizer, diante de uma questão, ficar procurando o culpado. Ela deu até um exemplo bobo, sujaram a parede. Alguém botou a mão na parede, o pé na parede e sujou. Então, eu vou ficar procurando quem foi. Foi a Maria. Tudo bem, aí eu achei o culpado, olha que beleza. Então, quando alguém ou outra pessoa chegar e notar, nossa, a parede está suja, eu imediatamente digo, foi a Maria. E assim, eu me eximo. E assim, eu não resolvo nada e não ando para frente. Então, ela fala que, ao invés da análise do passado, o que nós devemos visar é a síntese do futuro. É para lá que nós devemos ir. Tá bom, ok, aconteceu, vamos em frente. Aquilo ali é um obstáculo para nós transpormos. Então, eu estava até comentando com uma amiga, como é isso que a doutrina nos fala. Então, como nós podemos sempre aplicar os ensinamentos da doutrina espírita no nosso dia a dia, nas mais variadas, né? Todas as questões, né? E aí, seguindo aqui no nosso texto, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões e de obstáculos a serem transpostos, a fim de que chamem a atenção das massas. É preciso que haja alguma coisa, várias coisas que mobilizem as pessoas. Como nós estamos vendo aí? Como nós estamos aí, nossa, vivendo isso agora com o Ômicron, mas estamos vivendo há 2 anos com essa pandemia. Então, é preciso que haja isso, porque isso desperta. É claro que, se não fosse necessário, Deus não ia permitir que existisse. Se existe, está aí, é porque precisa ter. Uma vez despertada essa atenção, que a gente leva aquela sacudidela, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos. É uma maneira da gente se abrir, da gente se colocar à disposição da necessidade, né, de aprender esses ensinamentos morais. E eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Como está atual esse ensinamento, a maravilha que é o Evangelho. Então, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo irá concluí-la. No item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, esse item 10 nos vem por Fenelon. Ele diz que Deus permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Foi o dia da vinda de Cristo. Então, essa luz que se abateu sobre nós, que se abateu sobre a terra. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo após alternativas de verdade e obscuridade, sempre a nossa luta, um processo complexo, perdia-se novamente. Então, assim, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e advertir: o mundo está abalado em suas bases, o trovão reboará, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas leis da natureza, nas leis de Deus. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil sempre. E tudo é sempre de ordem divina. Porque, uma vez que está, pode acontecer na matéria, pode acontecer conosco,
não dizemos não é de ordem divina, mas está regido pelas leis de Deus. O mundo terrestre se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que de ordem moral os conduzia unicamente ao bem-estar material. E para nós é mais fácil, né? Se está conduzido ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Nós, né, que fizemos tudo isso, levamos para o caminho errado. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. Não pode haver uma coisa sem outra, senão o progresso não acontece. O reino de Cristo, após 18 séculos, né, lá no século XIX, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Voltai ao Mestre. Ele está nos conclamando a voltar a Jesus, a voltar aos ensinamentos de Jesus, e foi o que o Espiritismo fez. O Espiritismo se voltou para os ensinamentos de Jesus, para o cristianismo inicial. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos inspiram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, olha lá a formiguinha que eu falei, somos nós. Mas sem o grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, por menor que seja, por mais insignificante que seja a nossa ação, ela deve demandar uma atitude regida pelo coração e exposta, explícita pela razão, pelas atitudes, pelas palavras, pelas ações, no sentido do bem pelo bem, da caridade. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? Então, nós podemos também. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei de progresso. Novamente, a tônica desse nosso estudo, desse nosso capítulo, é a lei de progresso. No item 11, nós temos Erasto falando sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte, e razão de tal fato nós encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Eu vi aqui, até vou compartilhar com vocês, para quem se interessar mais, esse texto, um trabalho acadêmico feito por essa moça, Petra Moura Nogueira, aí, me fala de Santo Agostinho. Foi um trabalho feito sobre a vida de Santo Agostinho, sobre a transformação. Então, aqui, vou ler rapidinho com vocês só esse finalzinho, nessa conclusão. O trabalho não é pequeno, são só 10 páginas. E no final, ela fala, acreditamos que que Agostinho mesmo cético, mesmo sem entender aquele código tão rigoroso de atitudes apregoado por sua amada mãe, a religião, mesmo sem concordar com a maioria dos preceitos religiosos de sua época, praticou o amor. Ele amou sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, seu filho, e mais tarde expandiu seu amor incondicional a todos com quem encontrou pelo seu caminho. A transformação da vida de Agostinho teve início quando ele entrou em contato com a face da morte, no advento do desencarne de sua mãe. Quando, nessa ocasião, Agostinho se batizou, teve início uma transformação interna, que resultou em questionamentos que o levaram a estudar e a compreender, olha, sacudidela, a morte como uma extensão da vida, uma mudança de estado da própria vida. É a vida que continua, né?
Acreditamos que em seu espírito imortal, Santo Agostinho já trazia essa compreensão ainda em potência, e que as experiências de sua encarnação despertaram a sua consciência, a consciência dele que estava apagada, com aquela vida entregue à matéria, questionando, e foi o que foi preciso esse contato com a morte para ele despertar. Ele dizia que sua mãe, Mônica, mesmo depois de morrer, sempre esteve presente em seus sonhos. O contato dos espíritos desencarnados com os encarnados através do desdobramento do sono físico é uma realidade muito natural dentro da doutrina espírita, pois que o espiritismo determina que a vida é uma só, dividida em diversas encarnações, através das quais o espírito imortal se aprimora em busca da perfeição predeterminada em sua criação por Deus. Então, eu achei esse trabalho interessante. Quem tiver a oportunidade, tiver a vontade de dar uma olhada, ele fala bem sobre Agostinho, resumidamente, mas até tem uma bibliografia interessante também. Então, ele fala que Agostinho, em meio aos seus excessos, sentiu na alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo, porque estava dentro dele, estava já impressa no espírito essa determinação, essa vontade. Ele que na matéria não estava conseguindo perceber, estava longe do caminho. Quando, enfim, no seu caminho, ele conseguiu ouvir essa voz. Pode-se ler nas notáveis confissões, né, no livro Confissões de Santo Agostinho, as palavras características, ao mesmo tempo proféticas, que pronunciou ter perdido Santa Mônica, mãe dele. Estou convencido que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que esperar da vida futura. Então, que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que, atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador. Ele é um ardente propagador da doutrina espírita. A coisa principal que nós ouvimos sempre na nossa casa, aquela questão do ensinamento dele, básico, de todo dia, não podia ser mais cotidiano, a gente, ao deitar, avaliar as nossas ações, ver lá, antes de fazer a nossa prece, antes de dormir, avaliar cada coisinha lá que a gente falou, que a gente fez, como a gente interagiu com as pessoas, com as coisas, de que modo nós percorremos o caminho daquele dia, porque fica mais fácil, assim. Nós sempre temos um entendimento mais fácil com uma modulação. Quer dizer, se nós modularmos, não vamos nós sentarmos e pensarmos agora lá, eu nos meus 67 anos lá do primeiro dia, é muito mais fácil a gente modular. Quer dizer, vamos então pensar nesse dia, que acabou de acontecer. Vamos avaliar ali como nós pensamos, como nós fizemos, como nós atuamos, e esse ensinamento foi nos trazido por ele, para essa balança. Colocarmos nessa balança lá o que foi legal, o que não foi tão legal assim, o que a gente precisa melhorar. Então, aí nós estamos com esse estudo tão bonito, que diz, agora na observação, diz assim, Santo Agostinho veio então derrubar o que construiu? Não, seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem, porque era impossível. Como espírito, a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente vai ser liberto do escafandro do corpo quando conseguir ver lá na erraticidade com os olhos do espírito, de maneira aberta, de maneira pura. E aí, no final dessa observação, pode, sem renegar sua fé, fazer-se propagador do espiritismo. Ele atuava lá, na fé católica, porque ele é santo, né? Tido pela igreja como santo. Porque nele vê o cumprimento das predições. No espiritismo, ele vê o cumprimento das predições. Proclamando hoje
e nos ajudando tanto como ele nos ajuda, nada mais fez que nos conduzir a uma interpretação mais sã, mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros espíritos, muitos outros que nos auxiliam. Nossa, a cada momento. Gente, tanta coisa a gente tem para estudar, para ler, para ajudar, para nos subsidiar nessa missão difícil de nos vencermos a nós mesmos e de caminharmos. Então, vamos aqui agradecer muito e nos sentir todos abraçados por Santo Agostinho, abraçados por Jesus, abraçados pelas leis de Deus, imersos nas leis de Deus, imersos na lei do progresso, que nos diz que nós somos agora, hoje, nesse minuto, a melhor versão de nós mesmos e que daqui para frente nós vamos melhorar sempre mais. Muito obrigada pela atenção de todos e um abraço meu também a todos. Graças a Deus.